gente vai falar sobre direito real de habitação. E antes da gente falar, gente, aqui ó, eu trouxe até uma decisão recente do STJ. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque teve uma decisão agora, tá? No final de 2024, ela é super recente, em que o STJ, a terceira turma, tirou o direito real de habitação da viúva. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque será que uma tendência agora da viúva perder o direito real de habitação? Por isso que eu coloquei esse tema como título da aula, para a gente ficar atento. Isso aqui, gente, eu acredito que seja uma tendência. Claro que o Código Civil ainda não foi alterado, mas quem leu o anteprojeto, tem até live que eu fiz sobre alteração do Código Civil, que está aqui no meu canal do YouTube, depois se você quiser assistir. Mas é muito importante você entender que ainda não foi aprovado, não está valendo, mas a gente consegue perceber a tendência. Se a gente for olhar, né, o anteprojeto do novo Código Civil, lá o direito real de habitação está mitigado, vai ter que dividir com um monte de coisa, tem um monte de pendepá, não é uma aula sobre projeto de novo Código Civil, afinal a gente tem que saber o que está valendo agora. O Código Civil não foi alterado ainda, não está valendo, a gente vai falar o que está valendo agora. E sim, é uma tendência, existe uma tendência, inclusive, da nossa Corte Superior, de mitigar esse direito real de habitação. Mas antes de falar o que aconteceu, eu quero falar para vocês o que é o direito real de habitação. O direito real de habitação está lá no artigo 1831 do nosso Código Civil, atual Código Civil, e ele é um direito ao cônjuge sobrevivente, né? Já te adianto que isso vale também para companheiro, apesar de não estar escrito aí, vale também direito real de habitação para companheiro sobrevivente. Tem só algumas peculiaridades que eu vou falar na aula de hoje, tá? Para você ficar atento. Qualquer que seja o regime de bens. Isso significa que se a pessoa era casada no regime de separação total, separação obrigatória, qualquer que seja o regime de bens, mesmo que ela não tenha direito de herança sobre aquele patrimônio, ela pode sim requerer direito real de habitação, tá? Será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Está lá no nosso Código Civil. E aqui eu já faço o nosso primeiro adendo da aula de hoje. Apesar do artigo 1831 do Código Civil falar que tem que ser o único imóvel dessa natureza a se inventariar, isso daqui foi mitigado. Então, quando a gente vai olhar para o direito real de habitação, primeira coisa que você tem que ter aí no ponta da língua para o seu cliente vai te perguntar: doutora, mas eu sou casada em separação total, posso pedir? Pode. Pouco importa o regime de bens. Separação total, obrigatória, comunhão universal, comunhão parcial, enfim, qualquer for o regime dá para pedir. Só que tem que ser o imóvel que era residência do casal. Isso significa que, às vezes, o seu cliente aí, ele chegou, ele é o Alfredo, né? O filho do falecido. E ele, ó, é um pendepá com aquela madrasta, é uma brigaiada com a madrasta, ele odeia a madrasta. Quem aqui já viu um caso desse? O cliente chega, né, falando mal horrores da esposa do pai. E aí, ele chega falando que a esposa, né, tá pedindo direito real de habitação na casa que ele tinha lá, né, juntou o dinheiro da vida inteira para construir aquela casa, um condomínio, vale 2 milhões de reais a casa, e a mulher tá pedindo direito real de habitação naquela casa, sendo que o pai também deixou outros apartamentos que estão alugados, um de 200 mil, outro de 500 mil, deixou outras propriedades. Já aconteceu com você? Aqui é um ponto muito importante, porque o direito real de habitação está lá no artigo 1831 do Código Civil. Eu não posso trocar por um imóvel de menor valor e vice-versa. Tem que ser no imóvel que era residência do casal. Então, aonde o cônjuge sobrevivente, que pode ser ele ou ela, né? Eu posso ter o seu João falecendo e a dona Maria está viva, ela pede direito real de habitação, e eu posso ter o contrário também. Eu posso ter a dona Maria falecendo e o seu João pedindo direito real de habitação, tá? Isso vale para cônjuges ou companheiros. Tem que ser no imóvel que era residência do casal, e não importa se tem outros imóveis de maior ou de menor valor, tem que ser aquele que era residência do casal. Pegar esse código, pegar essa informação, posso prosseguir? Estão acompanhando o raciocínio? Então, eu já falei que pouco importa o regime de bens, já falei que está mitigado se tiver outros bens, não importa, e já falei a terceira coisa muito importante é que tem que ser o imóvel que era residência do casal. Essas três coisas, vocês já anotaram, já gravaram? Posso prosseguir? Só fala sim ou não aqui, gente.
Sim, aí sim, estão pegando. Ó, então tá. E aí, gente, dado essas informações, porque se a gente for olhar no Código Civil, é esse artigo que fundamenta o direito de habitação. Aí a brincadeira começa quando a gente vai para as decisões do STJ, porque tem um monte de si, né? Quem é advogado sabe que tudo depende, né? Se a gente comprova um negocinho, dá para tentar. E, gente, eu acho isso é bom e é ruim, né? É ruim, porque às vezes tem coisa que não dá para dar certeza para o cliente, mas é bom porque abre brecha para a atuação de um bom advogado. O cara que está atento, ele consegue reverter algumas coisas. Então, agora que eu já te falei o que está lá no Código Civil, eu vou te trazer algumas decisões de algumas peculiaridades que você precisa ficar atento, porque você quer ser um bom advogado, né? Você não quer receber porque você é bom e não porque você é o mais barato. Então, a gente tem que focar, é o que eu sempre falo aqui para você, tá? Você quer mais dinheiro? Você quer morar numa casa melhor? Quer ter um carro melhor? Fazer mais viagem? Quando você pede dinheiro para Deus, lembra que ele não vai mandar nota do céu, não, tá? Ele vai mandar uma jornada. E quando a gente abraça a nossa jornada do sucesso, é que as coisas começam a mudar na nossa vida. Deus, ele vai te mostrar o caminho, mas é tu que vai ter que remar esse barco, entendeu? Então, bora lá falar dessa decisão do STJ que saiu no ano passado. Até deixei o número do RESP, eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Então fica tranquilo, vai estar esse material lá para vocês. Mas é muito importante vocês entenderem que o STJ, por unanimidade, decidiu tirar o direito de habitação, tá? Mitigado aí, num caso que era o único imóvel a ser inventariado. E aqui, né, ficou comprovado que o sobrevivente, né, ele recebia pensão do falecido, ele era militar, recebia uma pensão, só me engano, eu acho que ele era militar, tá? Mas ele recebia pensão, então ele tinha renda para sobreviver. Se você olhar, isso aqui, ó, tá lá no próprio site do STJ, e eu sempre recomendo vocês abrirem o site do STJ, né? Porque não é um post, um artigo, né, ali que pode ter erro, não, tá lá no próprio site do STJ isso daqui. A gente tem que saber pesquisar, né, as informações. E aí fala, ó, ela recebe pensão, tá aqui, né? Ela recebe pensão e ela tem recursos no banco. Então, nesse caso aqui, apesar do tribunal de origem ter mantido o direito real de habitação, os herdeiros recorreram até o STJ e conseguiram reverter isso daqui. Então, o primeiro ponto, gente, lembrando que essa decisão aqui, gente, ela não tem efeito vinculante. O que significa? Que não é pacificado isso daqui. Essa decisão que eu estou mostrando aqui para vocês, ela vai na contramão de tudo. Ela é uma decisão isolada, que não tem repercussão geral, que não faz com que as outras decisões tenham que seguir essa decisão. Porém, contudo, entretanto, todavia, você como advogado, você vai salvar isso daqui, né? Eu vou disponibilizar o material para vocês. Quando você estiver divulgando por herdeiro, você vai usar qual fundamentação, meu povo? Uma que fala que o direito real de habitação não pode ser mitigado, ou essa daqui que mitigou o direito real de habitação, que é super recente. Então, a gente tem que saber aonde que a gente vai usar a decisão, a depender de quem que a gente está advogando. Se você estiver advogando para o herdeiro que quer tirar a viúva dali, qual que é o ponto aqui, então? Vamos pensar igual especialista? Você vai atrás de comprovar que ela tem renda. Ela tem renda? Ela tem outros imóveis? Olha aqui, será que é o único imóvel que está sendo inventariado? Porque aí, gente, a gente vai pedir a mitigação do direito real de habitação, porque baseado no princípio de quê? De que ela não precisaria ali daquela renda. E os herdeiros não estão recebendo mais nada no inventário. Você entende que a sua fundamentação, no seu caso, vai ser toda em cima disso daqui? Que o STJ já decidiu. Que se a viúva tem renda, se ela tiver outros imóveis, você pode usar isso como fundamentação. Tem como você prometer para o seu cliente que a causa ganha? Ó, vou ir atrás aqui, vou tirar a viúva do direito real de habitação, porque o STJ já decidiu. Não. Não tem como você prometer causa ganha. Então, vamos ser éticos também na nossa profissão, que é o que eu falei, gente. O problema não é você falar para o seu cliente que dá para tentar se ganhar ou não. O problema é você prometer uma coisa que você sabe que não tem como prometer que dá para ganhar. Porque isso aqui também, cada juiz uma sentença, né? Cada cabeça de juiz uma sentença. Mas existe precedente. Se existe precedente, dá para você colocar aquilo na sua petição e aumenta, sim, a chance de você ganhar. Vocês entendem a diferença do que é uma coisa que está pacificada, que tem efeito vinculante, repercussão geral e uma decisão isolada? Uma decisão isolada serve como fundamentação, mas não dá para garantir para o nosso cliente causa ganha.
Gente, eu sempre bato nessa tecla aqui, porque a gente que nasceu, minha mãe sempre falou isso, a gente que nasceu pobre, quer ser alguém na vida, gente, nosso nome é nosso maior ativo. O problema é o povo, ainda mais nos dias de hoje, que o povo promete Deus e o mundo na internet para todo mundo. É golpe para todo lado. Você já viu, gente, o povo prometendo coisa que claramente é impossível de entregar? E tem advogado prometendo coisa, prometendo que vai ganhar no INSS, que vai ganhar, que vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. É golpe para todo lado. Tem gente que cai em golpe? Tem. Mas aquela pessoa que cai no golpe, gente, ela vai falar mal daquele advogado. E isso, gente, é tipo tiro no pé. Aquele advogado, ele até ganha dinheiro em algum ponto, né? A gente sabe. Mas ele tá dando tiro no pé dele. Daqui a pouco, a fama dele vai estar ruim. E eu não sei se você sabe, mas tem um estudo de Harvard que fala: quando uma pessoa fala bem de você, ela pode atingir mais 7. Então, um cliente pode trazer mais 7 falando bem de você. Mas quando alguém fala mal, atinge até 22 pessoas. Por isso que tem aquele clichê, né, que notícia ruim chega rápido, porque a gente atinge muito mais pessoas com notícia ruim do que com uma notícia boa. Só que você, gente, não menospreze o poder do médio e longo prazo. Eu sei que às vezes você está começando, às vezes você já advoga algum tempo e está aí patinando. Foca em ser bom, porque um cliente que sai satisfeito do seu escritório, ele volta, porque o inventário, gente, às vezes ele fez o do pai, mas aí daqui a pouco morre a tia, morre a prima, algum familiar, né, de um amigo dele, e ele vai indicar você. Vai falar assim, cara, vai lá na doutora Lúcia, né, que tá aqui, vai lá na doutora Lúcia, ela fez o meu, ela foi ética, ela não desviou dinheiro, porque a gente sabe que tem advogado hoje em dia que Deus me fica desviando dinheiro dos outros, né? Essa decisão ela é isolada, mas isso não significa que você não pode utilizar para tentar mitigar o direito real de habitação. Também trouxe aqui a fundamentação, porque se você estiver diante, né, de um caso que não é de cônjuge, apesar de a gente ter equiparação de direito de cônjuge para companheiro, vão ter casos em que a gente está pendente o reconhecimento da união estável na justiça. Vamos supor, você sabia que o seu João convivia em união estável, né? Há 30 anos aí com a dona Maria, mas a gente sabe que tem herdeiro que age de má fé, e lá no inventário fala que a mulher não era companheira. Quem já ouviu um caso desse? Que a viúva foi expulsa da casa, viveu sei lá quantos anos com o falecido, e os herdeiros agora tá fingindo que nada aconteceu. Infelizmente tem gente de má fé. E aí, nesse caso aqui, gente, vocês vão ver que dá para você requerer para essa viúva não precisar sair desse imóvel. Então, isso aqui, gente, é para ajudar aquela viúva, né, que já vai estar com o patrimônio travado, que às vezes os bens estão tudo em nome do falecido, ela perdeu acesso a tudo, né, para ela não perder a casa também. Então, uma fundamentação para você utilizar nas suas petições é esse denunciado 117 do Conselho da Justiça Federal, que trouxe, gente, que o direito real de habitação, ele deve ser estendido ao companheiro, seja ele, né, por não ter sido revogada a previsão da Lei 9278 de 96, ou em razão da interpretação analógica do 1831, né, informado pelo artigo 6º caput da Constituição Federal. Então, vocês anotem aí, deixei o resto, né, que decidiu isso daqui, para fundamentar caso você estiver diante, tá, de uma união instável, você pode utilizar. E aqui, gente, também tem um ponto muito importante, vocês vão ver uma divergência entre união estável e casamento, mas eu já quero adiantar, gente, precisa registrar na matrícula o direito real de habitação, porque a gente teve um período, né, na nossa história, o direito está sempre tudo mudando, e você, se você pesquisar a jurisprudência, você vai achar algumas jurisprudências falando que é obrigatório ter que registrar. Só existe o direito real de habitação depois que lá finalizou o inventário, e aí teve o pedido de direito real de habitação, e aí foi registrado na matrícula do imóvel. Tem decisões nesse sentido. No entanto, na hora como o direito é tudo muda o tempo inteiro, né, gente? Atualmente, o entendimento é que não obrigatoriamente precisa estar registrado na matrícula. E isso também veio de uma decisão lá do STJ, ó, no RESP 1315606, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que o direito real de habitação é ex lege, gente, é por força de lei, decorrente do direito sucessório, portanto, pode ser exercido desde a abertura da sucessão. Não sei se você sabe, mas a abertura da sucessão, gente, é quando a pessoa morre, né? É a data do óbito da pessoa que a gente está fazendo o inventário. Se o seu João faleceu, o dia que o seu João faleceu, abriu a sucessão. Pouco importa a data da abertura do inventário. A abertura da sucessão está lá no artigo 1794 do Código Civil,
é princípio de Saizine, a data do óbito. Então, é muito importante você entender que, apesar de você achar muita jurisprudência falando que tem que registrar, não precisa. E isso daqui, gente, nesse RESP, ficou decidido de que... Porque teve um caso de uma companheira que ela estava num processo de reconhecimento de união estável e o intuito do direito de direito real de habitação não é resguardar o cônjuge do companheiro sobrevivente? Como é que funciona se eu tiver que esperar a união estável ser reconhecida no inventário para aquela pessoa ter acesso àquele direito real de habitação? E aí, nesse RESP, ficou reconhecido o direito real de habitação até mesmo antes de ter reconhecido o vínculo da união estável, desde que tenha provas suficientes para comprovar ali dentro do processo. Então, isso daqui, gente, é muito bom para a gente ajudar aquela companheira no caso em que ela está pendente. Você vai fazer o pedido para ela se manter no imóvel, com fundamento no artigo 1831 do Código Civil, vai colocar esse RESP, aí você coloca a ementa, né, do RESP aí na sua petição, e isso daqui é muito importante. E a partir do momento desse recurso, né, especial, a gente teve uma alteração desse entendimento, que não precisa mais obrigatoriamente estar registrado na matrícula. Por quê? Porque ex vileges é por força da lei, a partir do princípio de Saizine, da data da abertura da sucessão. Você entende o que eu estou falando, gente? Ah, Maju, então você está me falando que não precisa registrar? Não, não estou dizendo isso, gente. Vamos pensar igual especialista. Por que eu estou te dizendo? Eu estou te falando que não precisa estar registrado para viúva ter direito, ou viúvo, né, ter direito real de habitação. Não precisa estar para ela ter acesso a esse direito. Mas eu recomendo fortemente que você adicione na sua petição do direito real de habitação, conforme o artigo 1831 do Código Civil, seja resguardado ao viúvo tal, 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 ou à viúva tal, 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 direito real de habitação sobre o imóvel situado na rua Ayrton Senna, tal, tal, tal. É isso, gente. É só adicionar isso. Tem lá o item 3 dos herdeiros, o item 4 vira do direito real de habitação, o item 5 dos bens. Você vai adicionar esse tópico na sua petição. Por que isso é importante, gente? Principalmente se a gente vai falando, né, de companheiro, mas vale para cônjuge também. Para resguardar contra terceiros. Mas, Juma, o que você está falando? O que é isso de resguardar contra terceiros? Pensa aqui comigo, se algum herdeiro perde o imóvel por uma dívida. Ele perde o imóvel para a dívida, porque lá na divisão do inventário, ele ficou com aquele imóvel para ele. Só que a viúva não tem direito real de habitação, mesmo se ela não tiver direito ao imóvel. Falei isso lá no início da aula. Pode acontecer esse caso. Às vezes o imóvel ficou para o Alfredo e para o Bernardo, mas a viúva que está morando lá naquele imóvel por conta do direito real de habitação. Ela não tem direito a nada no inventário na partilha. Ela só tem direito real de habitação, de morar lá de graça. Nesse caso, o herdeiro do Alberto, que pegou aquele imóvel por conta da dívida, penhorou, está lá no processo judicial. E aí a viúva entrou lá, né? Teve que sair do imóvel, entrou com a ação, emissão na posse, perdeu o imóvel. E agora, gente? A viúva não tinha direito? Não era um direito vitalício, enquanto vida ela tivesse? Só que não tem presunção contra terceiro. Como que esse povo ia saber que a viúva, a Maria, tinha direito real de habitação se não está lá registrado no imóvel e o herdeiro não informou isso lá no processo? Aí a viúva, que nesse caso não tem nada a ver com a história, nem parte do imóvel ela é dona, vai ter que contratar um advogado para mantê-la no imóvel, porque tem o direito real de habitação. Você está vendo o BO que pode acontecer simplesmente porque não está lá na matrícula do imóvel? Registrar na matrícula do imóvel, eu dou publicidade ao ato. Que é? Eu sei que muitas vezes a gente tende a achar que a matrícula não faz o menor sentido, né? A gente gastar registrando. Só que quando a gente registra, toda vez que a gente vai entrar com um processo judicial de penhora, eles vão pedir uma matrícula atualizada do bem, certo? A matrícula atualizada vai constar lá que tem o direito real de habitação. E aí isso ajuda até o advogado lá da penhora, que às vezes ao invés de pedir a penhora naquele bem, pede em outro. Porque sabe que não vai ter acesso àquele bem por conta do direito real de habitação. Até tem acesso ao bem, mas não vai poder vender, usar, porque a viúva tem o direito real de habitação. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, é muito importante, não é obrigatório registrar para que a viúva ou viúvo tenha o direito real de habitação. Mas é de suma importância que você, advogado, coloque isso na petição do inventário, tá? O direito real de habitação tem que constar na partilha do inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, e registre na matrícula para evitar problema para o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Ficou claro isso daqui, gente?
E, gente, é triste, mas o que não tem de advogado que nem lembra disso daqui na hora de fazer o inventário, pode ser que a viúva depois se lasque lá na frente. Aí é um gasto desnecessário. E é aquele barato que sai, cara, a gente contratou o advogado lá, cobrou baratinho para fazer o inventário. Aí o cara nem sabia desse negócio, você depois vai ter que gastar com outro advogado. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui são advogados, eu tenho clientes finais aqui, né? Eu prospecto clientes através das minhas redes sociais, mas vocês entendem que isso que eu tô falando não é o que a maioria das pessoas passam? Cadê você fazendo um post no seu Instagram, seja em vídeo, seja escrito mesmo, tá, gente? Faz um carrossel aí por escrito se você não quiser aparecer, falando desse problema em específico. Porque aqui fica evidente a diferença de um profissional qualquer, um generalista e um especialista que domina. Aqui é latente que o barato pode sim sair muito caro. E adivinha, você que se posiciona como especialista, será que ele vai procurar um baratinho ou vai procurar você? E tá, gente, não tem como eu te garantir que todas as pessoas vão procurar um especialista. Não tem como, sabe por quê, gente? Porque tem gente que, infelizmente, precisa quebrar a cara com um advogado ruim e aí você vai ser o segundo advogado na causa. O problema é, você vai ser o primeiro que vai cobrar barato. E aí, gente, isso reflete na sua vida. Porque se hoje você está cobrando barato, daqui a pouco você precisa de mais cliente para sobreviver. Daqui a pouco você tem um monte de cliente, um monte de gente vai responder. Você tem um monte de prazo para fazer, você não tem mais tempo para estudar. E aí você está pensando em desistir porque o cliente encheu o saco, você precisa de mais cliente. Tá vendo que você está preso numa corrida dos ratos? Você já tem muito cliente, você não ganha dinheiro, você precisa de mais cliente, mas não tem tempo de se especializar e vai ter que cobrar barato. E aí é um ciclo que não se acaba. E aí realmente daqui a pouco você vai estar tendo um ataque de pânico. A gente precisa parar e entender que nem todo cliente é para você. Vai ter gente que... Gente, eu falo isso aqui com muita tristeza. Quem que já recebeu uma mensagem? Doutora, dá uma olhadinha no meu processo que o meu advogado não me responde. Porque meu advogado não me fala. Você entende o que eu tô falando? Quem que já recebeu sabe o que eu tô falando. Esse cliente, mais cedo ou mais tarde, vai acabar contratando um segundo advogado para o caso dele. É o barato que saiu caro, você entende o que eu tô falando? E eu entendo a vida desse primeiro advogado. Tem gente que faz isso de má fé? Sim, tem gente que faz, mas tem muita gente que são pessoas boas, são pessoas que sonhavam em ganhar dinheiro com a profissão, mas ela simplesmente foi engolida pela profissão. E chega uma hora que não dá mais, ela não tá fazendo aquilo ali porque ela quer, ela só não consegue. Você entende o que eu tô falando? Eu espero que isso não aconteça com você. Tá? Deixa eu voltar aqui, senão eu não consigo finalizar tudo, tá? Então precisa registrar, gente. Não é obrigatório registrar, mas recomendo fortemente que registre para evitar problemas futuros, tá? Segundo, outro ponto muito importante da aula de hoje, é impossível pedir extinção de condomínio. Mas o que você está falando aí de extinção de condomínio? Até deixei de novo aí, né, um RESP do STJ, vai estar no material. Não precisa você tentar, não vou ficar lendo o RESP aqui para vocês, eu vou só te explicar o que acontece. Às vezes, gente, a gente tem um caso, o seu João casado com a dona Maria, e a dona Maria tem direito real de habitação, né, sobre o imóvel e a casa situada na rua Ayrton Senna, e ficou 1/3 para a dona Maria essa casa, 1/3 para o Alberto, 1/3 para o Alfredo lá na partilha. Só que era a casa, que era a residência do casal, a dona Maria tinha direito real de habitação. Você entende que na partilha do inventário, dona Maria tem 1/3, filho 1/3, filho 2, 1/3. Eu vou até pegar as canetinhas aqui para facilitar. Então, 3 pessoas donas do imóvel, mas dona Maria, que é a pessoa que vai ter o direito real de habitação. Tem como eu entrar na justiça para pedir extinção de condomínio, porque eu quero vender minha parte para ela? Tem como eu obrigar ela a pagar a parte dela? Porque eu tenho 1/3, né? Esses 2 herdeiros aqui, o Alberto e o Alfredo, tem cada um 1/3 do imóvel, mas ele não pode fazer nada. Ele não pode pedir a venda, ele não pode requerer o leilão, ele não pode cobrar o gado, não pode fazer nada. Tem como pedir extinção para obrigar ela a comprar a parte deles? Não tem como. Não tem como eu pedir para leiloar um imóvel. Não tem como. Se ela não quer comprar, se ela quiser comprar, ela até pode. Mas se ela não quiser comprar, não tem como eu obrigar ela a sair desse imóvel. Não tem como eu obrigar ela a vender. Não tem como. Impossível pedir a extinção de condomínio nesse caso. E por que é importante frisar isso? Porque, às vezes, a gente tem um caso de inventário. Não estou falando de direito real de habitação, tá? Agora, um caso normal de inventário em que a viúva é um imóvel qualquer, em que não há direito real de habitação, tá frisando para você entender, em que ficou 1/3 para cada.
Um terço para viúva, um terço para filho 1, um terço para filho 2. O mesmo caso, mas não era um imóvel de direito de habitação. Tem como entrar na justiça para pedir a extinção de condomínio. Se eles chegarem num acordo, um comprar a parte do outro, ótimo. Senão, esse imóvel vai ser leiloado e vai ser dividido o dinheiro entre eles. É possível entrar com a extinção de condomínio. Mas quando eu tenho direito de habitação, não pode. E isso daqui já é uma informação também que você fica atento. Cara, então dá para pedir pro imóvel. Eu tô aqui com um herdeiro que tá querendo vender o imóvel, mas o outro não quer. Dá para dar um jeito? Dá ação de extinção de condomínio. E isso também, gente, olha como. Gente, conhecimento é tão libertador, porque quando a gente entende isso, você pode usar isso, inclusive, como estratégia para tentar fazer um inventário que daria no judicial, que às vezes ele ia demorar 5, 7 anos para ser resolvido, para você trazer para o extra. Porque trazer para o extra, o seu honorário de êxito, a gente sabe que aqui em Minas a tabela é 8%. Se é um imóvel de 1 milhão, 80 mil de honorários para você. Você vai receber agora, se você souber convencer o seu cliente. De novo, se você usa técnica de persuasão, você está enganando? Não, gente, você só está mostrando para ele aonde que ele perde ao não fazer isso. Então, você fala assim, cara, se a gente for para a justiça, não significa que você vai ficar sozinho com esse imóvel, porque às vezes ele está batendo o pé que quer lá a casa da praia, entendeu? Eu não consigo te garantir que você vai ficar, não é porque eu estou pedindo no inventário que você vai ter acesso. O juiz tem um artigo do CPC que fala que ele tem que seguir a máxima igualdade possível. E aí, o que é mais igualitário que deixar 1/3 de cada imóvel para cada? Todo mundo com parte igual em todos os bens. E aí, ao invés de gastar só com o honorário do inventário, 7 anos para ele ter acesso, depois ele vai ter que entrar com ação de extinção de condomínio. Cara, vamos fazer assim? Vamos tentar chegar num acordo? Porque aí a gente evita a briga, você acessa já o bem, você evita que a pessoa desvie dinheiro dos aluguéis, você já pega esse imóvel, se quiser vender, você vende, se você quiser alugar, o dinheiro vai ser só seu. Você entende que você está mostrando? Que se ele, às vezes, bater o pé no que ele quer, ele que vai sair no prejuízo, e depois ele vai ter que gastar de novo com outro advogado, às vezes vai ter desvio, ele vai ter que gastar para entrar com ação de prestação de contas que é apartada, tá lá no 612 do CPC. Você tá vendo que essa informação aqui, que não tem nada a ver com o inventário extrajudicial, você usa, inclusive, para falar, vamos tentar resolver aqui de acordo, porque você sai ganhando, cara, você vai ter acesso, você vai receber o dinheiro, e eu mostro o benefício para ele. Tá vendo como conhecimento é libertador, gente? Às vezes você não está ganhando dinheiro com a sua advocacia, não é porque você sabe pouco, às vezes você já sabe muito, só que você não está ligando lé com o CRE, porque infelizmente os professores, eles só jogam a bomba aqui. Eu podia só ter te explicado o artigo 1831 e trazido a adesão do STJ, mas não. Sabe por que meus alunos ganham dinheiro, gente? Porque eu fico tentando te mostrar aonde que está a chave que você precisa virar para o cliente fechar com você e não com o coleguinha. Porque não adianta só saber o direito, eu preciso ir na vida da pessoa para enxergar o benefício. Você entende o que eu estou te falando? O seu cliente não é trouxa, não, ele não é burro. Você contrataria um cara ruim? Por que você está achando que o seu cliente vai te pagar caro se você não é um bom advogado? Se você não consegue mostrar para ele qual que é o benefício? Cara, eu quero a casa da praia. Se ele não entende que ele que vai sair no prejuízo, se ele não fizer isso aqui agora... Por que ele ia abrir mão da casa da praia se é da casa da praia que ele quer? Vamos brigar na justiça. Você entende o que eu tô falando, gente? Eu falo que outro dia eu recebi uma pergunta lá na minha caixinha no Instagram, o povo falando assim, ó, Maju, meu cliente desistiu do inventário extrajudicial, e agora? Já estava tudo pronto. E eu falei assim, gente, será que você não pensou em botar no seu contrato de honorários que ia ser mais caro se mudasse para o judicial? Será que não passou pela sua cabeça de deixar bem claro para o seu cliente que se for para o judicial é mais caro porque aumenta a briga? Será que ele sabe que se for para o judicial ele pode não conseguir o que ele está batendo o pé? Porque ele também vai sair perdendo, não é só sobre você. Porque se você não botou no seu contrato se é mais caro, vamos brigar. Até eu brigaria. Agora, se ele sabe que é mais caro, será que ele ia começar a criar treta? Você entende que ele ia pensar 2 vezes antes de brigar? Ah, não quer pagar mais, não. Vamos resolver isso aqui logo mesmo? Você entende o que eu tô te falando? Então, cobrar a mais e deixar bem claro para o seu cliente vai te ajudar a não acontecer essas coisas. E ele também se beneficia, porque às vezes, gente, tem alguém da família dele que começou a botar abobrinha na cabeça dele. Às vezes ele estava de acordo, mas aí a esposa dele falou assim, não, mas
Você vai deixar ele com aquela casa, a casa da praia. Ah, não, eu acho que você tem que brigar com aquela casa, porque a gente pode ir pra praia. E aí, bota um monte de abobrinha na cabeça dele, nem era ele que tava querendo brigar, é uma prima que botou na cabeça dele, é a sogra, alguém entende? Que inflou, mas se ele soubesse que ele ia estar no prejuízo de não prosseguir com aquilo ali, será que ele ia prosseguir? Será que ele estava disposto a pagar mais? Você entende que botar isso no seu contrato de honorários não só te resguarda, como aumenta a chance do seu cliente não desistir, porque é ele que vai sair no prejuízo? Então, foca, gente, anota isso aqui para você nunca mais esquecer. Foca sempre em mostrar para o seu cliente qual é o benefício de te contratar agora e o que ele perde. O que ele perde ao não te contratar? O que ele perde se ele quiser mudar de ideia? É um exercício, gente, que vale. Aqui eu estou no aula de direito de habitação, mas você está vendo como o mesmo conhecimento eu vou lá e resgato algumas coisas? Esse é um exercício sempre que você vai olhar para o caso do seu cliente. Cara, o que você perde se você não entrar com isso daqui? Tem um herdeiro morando no imóvel? Você está perdendo o aluguel desse bem. Ah, não, depois eu vejo isso. Quanto que é? É R$1.000 de aluguel? Tem 2 anos que ele está lá? Já é 24 mil que você deixou de ganhar e não tem como cobrar retroativo. Será que seu cliente sabia desse prejuízo todo? A hora que fala 24 mil, não sei se mudaria a sua vida, mas 24 mil ia fazer a diferença na minha. Provavelmente ia fazer do seu cliente. Só que um advogado qualquer que só engole o direito, ele não para pensar nessas coisas. Mas você que está aqui, você entende o que eu estou falando? Você anotar, fazer esse exercício no caso do seu cliente. E isso, gente, é igual marketing de supermercado. Às vezes você não queria comprar 3 coisas, mas você foi lá e aí te leva 3, pague 2. E aí você nem queria 3, mas você leva por quê? Porque você sai beneficiado. A gente tem que usar essas técnicas do marketing tradicional e traduzir aqui para a advocacia. Como que eu aplico isso na minha advocacia? Você entende que você sai ganhando porque saiu um de graça? E o mercado também, porque ele escoou a mercadoria, ele ganhou na quantidade. Agora, a gente tem que aprender a enxergar no direito como utilizar técnicas do marketing tradicional, lembrando que isso não é sobre enganar pessoas, é sobre você mostrar para ela qual é o benefício dela te contratar, que mesmo ela te pagando, ela ainda sai no lucro. Se você não conseguir fazer isso, eu sinto muito em te dizer, você vai morrer lutando para fechar contrato baixo. Eu falei do direito real de habitação, já falei que não precisa registrar, falei da questão da impossibilidade de extinção do direito de extinção de condomínio, né? Quando tem o direito real de habitação, inclusive isso aqui você pode utilizar para fechar mais clientes. E aqui, gente, é possível requerer o direito real de habitação quando o falecido deixa vários bens imóveis? Já falei no início da aula que sim, é plenamente possível, mas eu preciso falar para vocês também quando a viúva pode perder o direito real de habitação, porque ela não pode oferir benefício financeiro com aquele imóvel. Tem decisão do STJ, que vai estar nos material para vocês, que fala que se ela ceder em comodato, não sei se você sabe o que é comodato, comodato é a cessão gratuita do bem, é tipo alugar, só que aluguel, eu não estou deixando alguém morar lá e a pessoa me paga um valor todo mês, isso é aluguel. Comodato, eu deixo alguém morar, só que a pessoa não me paga. Mas, Ju, mas por que eu tenho que fazer comodato? Para evitar que aquela pessoa peça uso capião e fique com o imóvel todo para ela. Porque quando eu faço um contrato de comodato, eu estou fazendo a cessão de uso gratuita do bem, mas como eu tenho um contrato, eu estou mantendo, eu sou dono, eu só estou deixando você morar de graça. Tá? Eu exerço a posse indireta. Quando você só deixa a pessoa morar lá, pelo amor de Deus, já é tema também para você falar aí, para não deixar o povo pegar o imóvel, tá? E você pode fechar cliente de uso capião falando só sobre isso. Mas só para você entender que essa sessão gratuita, a viúva não pode, tá? Tem decisão da STJ, e aí você fica atento que você estiver divulgando para o herdeiro, percebeu que a viúva cedeu em comodato, entra lá para tirar ela de lá. Ela não pode deixar alguém morando de graça ali no imóvel, tá? Segunda coisa, ela não pode auferir benefício financeiro sobre aquele bem. Então, às vezes a gente tem a viúva alugando um imóvel, ou alugando um quarto, ou alugando, né, a garagem. Não pode oferir benefício financeiro, seja alugando casa, alugando quarto, alugando garagem, alugando cômodo, alugando qualquer coisa. Ela não pode oferir benefício financeiro sobre aquele imóvel, tá? Se ela tiver, junta a prova,
pega a testemunha, né? Faz uma ata notarial, tira foto de tudo para tirar a viúva de lá, porque ela não pode. E se você for advogada da viúva, avisa ela que ela não pode nem ceder gratuitamente como dado e nem oferecer benefício financeiro, seja alugando, né? Um bem, um cômodo, alguma coisa aí dentro do imóvel que ela pode perder o direito real de habitação. Decisão já, isso é pacificado, tá? Pacificado do STJ. Outro ponto muito importante é você se atentar para quando a viúva não tem, de fato, direito real de habitação. Às vezes, gente, o falecido, a casa, né, que a dona Maria morava com o seu João, era do seu João e do seu Roberto. Seu Roberto era um terceiro, que pode ser um primo, pode ser o irmão, pode ser o pai, enfim, outra pessoa. Então, eu tenho uma casa que a dona Maria morava com o seu João, que o seu João era dono, junto com o seu Roberto, ou seja, eles eram coproprietários do bem, coproprietário. Só que você entende que essa copropriedade é anterior à morte? Então, o dia que o seu João falece, essa pessoa já era dona daquele imóvel, uma copropriedade anterior à morte. Quando eu tenho copropriedade, anterior à morte, eu não posso requerer direito real de habitação, mesmo que esse imóvel fosse o que Dona Maria morava com o seu João, não posso pedir. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa que era dona antes de morrer. Isso acontece também para imóveis financiados. Porque às vezes você não vai pegar o caso do terceiro que era dono, mas você vai pegar um imóvel que é financiado e eu tenho uma pessoa eu tenho esse imóvel financiado que não tem o seguro prestamista total. Porque o seguro prestamista total ele vai quitar o financiamento. Mas tem casos que o seguro ele é parcial, ou eu tenho mais de uma pessoa financiando, então eu tenho um terceiro ali, não posso requerer direito real de habitação nesse bem. É sempre o que você tem que analisar é se a copropriedade é anterior à morte ou não. Por quê? Porque a gente viu na aula de hoje, inclusive, eu trouxe um exemplo, que os herdeiros viram donos do imóvel. Trouxe um exemplo que a dona Maria vira dona junto com os herdeiros, mas isso aqui é após a partilha. O imóvel antes de morrer era do seu João. Você entende? O que impede o direito real de habitação é a copropriedade anterior à morte, porque a gente pode ter copropriedade posterior e isso não vai impedir o direito real de habitação. Vocês entenderam essa parte? Que isso daqui também é importante você analisar. Antes de falar, prometer, né, para sua cliente que ela vai ter direito real de habitação, e explicar para ela e analisar se existe alguma pessoa que é coproprietária aí anterior à morte. Para os casos de imóveis financiados que tem seguro total, ou seja, que vai quitar todo o imóvel, a gente vai inventariar toda a propriedade. E aí, gente, eu quero só trazer uma última coisa que é muito polêmica. Já falei isso daqui. Viúva perde direito real de habitação por se casar novamente? Isso daqui é uma polêmica, porque lá na lei, né, 9278 de 96, no artigo 7º, diz que pode perder. É uma lei, né, que regulamenta a união estável. Lá fala que pode sim perder o direito real de habitação se contrair nova união. No entanto, a gente tem essa decisão do TJDFT, né, do TJ do Distrito Federal e Territórios, que eu até deixei para vocês, é uma decisão de 2018, não é uma decisão tão recente, mas que traz que não perde o direito real de habitação se casar novamente. Então, é uma coisa que não está pacificada, tá? Quando a gente fala de cônjuge ou companheiro, o entendimento majoritário é de que não vai perder. Só que aí tem essa questão, porque a lei é a lei da união estável. E aí esse artigo só vale para a união estável? Então, uma companheira não pode contrair outra união, mas o cônjuge pode casar novamente? É uma polêmica que ainda existe, a gente ainda não tem nada pacificado, tá? Mas se você estiver advogando para o herdeiro e for caso de companheira, pode utilizar a fundamentação do artigo 7º dessa lei. Se for cônjuge, tenta usar por analogia, já que é equiparado, né, o direito do cônjuge ao companheiro, mas a gente não tem nada no Código Civil que fale. Mas que fique claro aqui, né, nessa aula, que geralmente, tá, o entendimento majoritário é que não perde o direito real de habitação quando contrai um novo casamento. A gente tem algumas decisões que vão na contramão da maioria, mas o entendimento majoritário é que se casar novamente, não vai perder o direito real de habitação. Inclusive, a fundamentação principal para afastar, que é o entendimento mais recente, é pela questão da pessoa ter condições a oferir renda, ter outro patrimônio, que foi aquela decisão que eu mostrei logo no início da aula para vocês. Eu vou disponibilizar no material do STJ que saiu agora no final de 2024, tá?
Então, esse é um ponto muito importante que eu quero trazer para vocês. Vocês viram que são várias informações, né, gente? Meu Deus do céu. Dá para fritar o cérebro, não dá?